Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem quer ver cerâmica? Hoje atendendo o pedido da Jussara Zanelato, que escreveu no vídeo que eu ensinei a fazer uma caneca com a técnica de placa usando um vaso como molde. Ela me pediu para poder falar sobre alças e eu tô aqui pra gente tratar sobre esse assunto exclusivo. Tudo sobre alça. Produção de alça, colagem de alça, secagem de alças nesse vídeo agora. Antes da gente produzir as alças, a gente precisa saber que toda alça precisa ser adicionada a algum corpo. Geralmente esse corpo é um cilindro com modelos e formatos variados e a gente adicionando a alça torna esse cilindro uma caneca. Aqui dentro desse isopor eu tenho corpos, que serão as futuras canecas desse vídeo. O ideal quando a gente fala sobre adição é que esses dois corpos, tanto o corpo do copo e tanto o corpo da alça, que eles estejam num ponto de umidade parecido. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês como a gente chega nesse momento. O corpo do copo já foi modelado, a alça vai ser modelada agora e ela vai ter muito mais umidade. Cada ceramista, cada criador faz a alça conforme o seu gosto ou o gosto do seu freguês. E hoje vocês vão aprender o meu gosto e o gosto do meu freguês. Combinado? Aqui eu tenho um pouco de argila, eu vou fazer uma sova, vou trabalhar essa massa para deixar ela homogeneizada. Aqui eu tenho algumas tiras de cortes que eu fui fazendo da produção de algumas peças e eu vou trabalhar essa massa para eu fazer várias tiras, serão 12 canecas. Então eu vou abrir uma placa inteira e vou, na medida do possível, entender se eu consigo já tirar de uma única vez essas 12 alças. Vem comigo. Ao longo da minha jornada na construção de alças, eu percebi que a gente precisa ter algumas coisas para tornar uma caneca útil e funcional. A alça precisa ter uma ergonomia bacana para a gente poder, com o nosso dedo, encaixar e segurar ela com firmeza, para que não doa o nosso dedo, que não seja desconfortável, que a gente possa tomar a nossa bebida sem sentir um peso, que é o peso da própria peça em si, que precisa estar bem modelada, bem acabada. E a adição da alça precisa ter uma funcionalidade para que o nosso dedo encaixe ali e a gente não fique cheio de milímetro para tomar a nossa bebida. Alguns detalhes são importantes e eu aprendi às duras penas. Na minha casa eu tenho várias canecas desse meu início de jornada, onde eu pensava em construir alças somente pela beleza da alça, né, para ter aquela alça bem diferente. São canecas muito bonitas, com esmaltes que eu formulava na época, e hoje, usando essas canecas, eu percebo que elas não são funcionais. Primeiro porque quando eu passo o dedo, não tem um encaixe muito bom. Segundo que machuca, então quando a gente encaixa o dedo e a gente usa um dedo de apoio, a gente acaba se machucando, porque bate no nosso ossinho do dedo, então não é uma alça muito boa. Aqui na minha rotina, com os meus clientes, os meus amigos, familiares, eu percebi que as alças já achatadas, elas eram as alças mais legais de se usar e de se fazer, porque ela é prática, que você encaixa aqui o seu dedo, mais o peso do líquido e você não sente nenhuma dor. E outra coisa que você precisa entender é, se você está fazendo uma caneca grande, que vai passar 3 ou 4 dedos, essa daqui, por exemplo, é uma alça que passa 3 dedos e o quarto dedo ele fica de apoio. Essa alça, por exemplo, também passo 3 dedos, por menor que ela seja, e eu uso esse dedo também só de apoio. Essa caneca já é um canecão, é um balde. Eu fiz uma produção para uma agência de publicidade aqui em Niterói e ela é para todos os dedos. Então, antes de construir uma alça, você precisa entender o que você está querendo. Se vai ser o apoio de um dedo, se vai ser o apoio de pinça, porque algumas canecas, né, geralmente xícaras, elas têm um apoio de pinça, e aí você vai fazer uma alcinha para você fazer esse apoio de pinça. E o que você busca com isso? Se você quer apoiar e quantos dedos você quer apoiar. Quando a gente trabalha com alças, a gente precisa considerar algumas coisas no corpo da nossa peça que vai se tornar uma caneca. A altura, essa peça ela tá com 7,5. A boca, ela tá com 7 centímetros. Se a gente considerar somente a altura da peça, a gente tem uma tira de 7,5 centímetros. Quando a gente faz uma dobra aqui, ó, curva para poder encaixar o dedo, a gente não tem espaço suficiente. Por isso que a gente também considera o diâmetro da boca da nossa peça. Eu vou considerar a metade dele.
3,5. Então eu vou ter uma altura de 7,5 e eu vou ter esse espaçamento de 3,5 centímetros. Mas aqui vocês reparam que essa peça é uma peça cônica. Então se eu considerar 3,5 em cima, mais 7 mais 3,5, ela vai ficar uma alça que vai sair mais na parte de baixo. Eu vou tirar esse 1 centímetro, que é a diferença da boca para o fundo. E para a gente ter um número específico do quanto a gente vai precisar cortar a nossa tira, a gente vai somar 2,5 mais 7,5 mais 3,5. Eu tenho a medida de 13 centímetros e meio. Com a medida de 13 centímetros e meio, eu tô com a minha régua aqui. Eu já estiquei uma placa. Eu abri a minha placa na espessura de 5 milímetros, ou seja, 0,5 centímetros. E eu vou fazer a minha tira com 2 centímetros, ou 20 milímetros. Então eu tenho aqui a minha régua e eu vou agora delimitar 2 centímetros, que serão as tiras, e 13,5, que é o comprimento dessa tira. Ó, ela tá aqui com 14 e aqui ela tem 14. Deixa eu ver aqui se eu consigo a medida de 12 tiras. Ó, 1, 2 tiras, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tenho a medida e a quantidade que eu preciso aqui. Agora eu vou fazer os recortes para poder eu conseguir tirar essas tiras e começar a fazer o formato da minha alça. Eu vou marcar na extremidade aqui o ponto 0 e o ponto 13,5. Eu vou marcar aqui 13,5, tá? Então eu já tenho a minha reta e agora eu vou vir aqui, ó, 16, 18, 20. Agora eu vou virar 20, 18, 16, 14, 12. Eu posso já cortar essas tiras. Eu vou cortar uma reta, eu vou segurar bem a minha guia aqui, ó, para que ela não saia do lugar. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Uma reta precisa. Agora eu vou vir simplesmente cortando as tiras uma. Perceberam como é muito simples criar uma produção de alças? Com esses recortes precisos, marcações de maneira super simples. Eu vou agora, essa argila eu tinha aberto aqui, eu vou descartá-la, porque eu tenho já todas as minhas alças. Essas rebarbas aqui anteriores e rebarba final eu também vou colocar no saco. Eu falei para vocês que a gente vai ter uma alça de 3,5, 7,5 e 2,5, que dá um total de 13 centímetros e meio. E a gente agora vai ter a curva da nossa alça para a gente poder ter uma caneca bacana. Eu vou fazer primeiro e depois eu vou fazer com a câmera bem pertinho para vocês verem. Eu vou marcar aqui a medida de 3,5. Eu vou fazer a primeira dobra. Eu venho aqui, checo essa medida e agora eu vou fazer a minha curva com 7,5. Essa medida é sempre por fora, para a gente poder entender que a minha caneca ela tem 7,5 de altura das extremidades da boca até a extremidade do pé dela. Se a gente está trabalhando com uma caneca artesanal. E toda caneca artesanal ela tem as suas características únicas e particulares,
que transformam cada peça em um objeto único e exclusivo. Então não se importe se elas ficarem com um desenho diferente uma da outra, que seja milimétrico. A gente aqui vai trabalhar com um desenho bem parecido, mas ela vai ter uma diferença entre uma ou outra. Eu coloco aqui para eu ver se eu já estou dentro do que eu busco, tá? Para essa alça aqui. Aliso os cantos para que não tenha nenhuma quina, porque é importante a gente não ter quina nas nossas peças de cerâmica, porque depois que ela vai para alta temperatura, ela sai uma navalha de lá de dentro. Agora ela está aqui do jeito que eu quero. Ó, coloquei a borda, apliquei ela junto à base e ela tá uma caneca do jeito que eu quero que ela seja. Beleza? A alça já está bem durinha, ó. Eu faço o movimento com ela e ela já está na posição que ela precisa ficar, mas a última ainda está um pouquinho mole porque eu acabei de fazer. E se você estiver gostando do vídeo, já compartilha, deixa seu comentário, que é muito importante para o canal. Eu trouxe aqui para a mesa água mágica, que vai servir para ser a cola, uma esponja para eu apoiar a peça, um arranhador, um pincel e uma ferramenta de madeira que vai me ajudar a fazer a junta. Ah, esqueci. Meu tapetinho e argila para fazer as cobrinhas. Então aqui eu tenho minha alça, eu tenho a minha caneca. Eu vou agora delimitar a área onde eu vou aplicar a minha alça. Tudo certo, é desse jeito que eu quero. Aí agora eu venho com a minha ferramenta, que poderia ser a de madeira, mas eu vou usar essa só para marcar a altura da minha alça, em cima e embaixo. Eu tiro a alça e eu faço ranhuras profundas, tá? Não pode ser aquele arranhozinho superficial, não. Eu vejo algumas pessoas que fazem um arranhadozinho bem superficial que não vai ser muito útil na colagem. Então a gente precisa ranhurar de maneira mais profunda para que a gente possa ter esse encaixe da alça com o corpo da caneca, tá? Eu ranhuro um lado de cima, ranhuro o lado de baixo e aí sim eu aplico a minha água mágica em cima
embaixo e também na alça. E aí eu venho, lembrando sempre da posição da alça, tá? E adiciono, pressionando e arrastando, de maneira sutil, leve, para ser eficiente, pressionando e arrastando, para que ela encaixe e grude. Na parte da boca, eu apoio o meu dedo por dentro e faço o mesmo movimento. A boca é sempre uma parte mais delicada e é importante a gente não pressionar muito para que a boca não deforme. Então eu venho aqui e vejo se está do jeito que precisa, se está nivelado como eu espero. Faço os meus últimos ajustes, deixo ela aqui, olho, né, pelo fundo e pela frente para saber se ela está reta, alinhada. E aí eu venho agora, pego uma bolinha de argila para eu fazer cobrinha. Eu vou fazer uma cobrinha mais longa para eu dividir aqui para as duas emendas. Dou uma umedecida com água mágica na parte que eu vou aplicar. Com a minha ferramentinha, minha espátula, eu venho aqui, ó, só pressionando suavemente. A bordinha aqui eu viro e pressiono também. O fundo. E aí a outra parte que ficou inteira, eu venho aqui também pressionando. Faço a curva, pressionando, sempre pressionando, para que a massa da cobrinha, ela mole, ela vai encaixando no vinco, né, que a gente está querendo cobrir. Então eu venho aqui por baixo também, faço uma leve pressão, suficiente só para pressionar, não para deslocar. Quando chega no final, eu tiro essa cobrinha, deixo aqui do lado e eu só faço alguns ajustes antes de limpar, tá? Já vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer isso. Então, por hora, ela tá uma emenda feia aqui, tá? E agora eu vou botar na parte de cima para poder depois eu dar acabamento por igual. A mesma coisa, eu venho, umedeço. Você pode fazer isso com barbutina também. Barbutina é argila em pó, umedecida com água, vai virar uma laminha e essa laminha também serve para fazer a cola. Eu tenho outro potinho ali que é até uma barbutina que eu uso para fazer emenda de peças que racharam, que é uma barbutina que eu boto papel higiênico e sempre fica mais eficiente também com papel higiênico, que ela gruda mais. Agora aqui eu quero manter o mesmo nível da base, porque a alça da minha caneca ela está nivelada com o pé da minha peça. Então eu venho aqui, ó, fazendo uma leve pressão para unificar essa emenda junto com a alça, não com o fundo da minha peça. Então eu venho aqui, ó, trazendo essa massa úmida. Olha aqui, vejo se realmente é isso que eu quero, que ainda dá tempo da gente cortar e fazer algum ajuste aqui, mas esse é o formato que eu quero para essa caneca. Agora eu venho na parte de dentro, eu uso o apoio, ó. Eu enfio a minha mão aqui na caneca, o dedo de fora ele me ajuda a segurar para estruturar, e eu estou apoiando no fundo, dentro da caneca, e a parede está me ajudando a sustentar. Eu não estou apertando a parede ou pressionando nada. E agora eu venho aqui, ó, e faço a mesma coisa de arrastar a argila para a alça, essa cobrinha que a gente adicionou aqui, e de puxar ela contra a caneca.
Agora que eu finalizei essa alça, eu venho com um pincel com água mágica bem suavemente na umidade e venho aqui dando o acabamento final, ó, só para remover as linhas que eu acabei porventura adicionando aqui com essa ferramenta. Então eu venho aqui dando um acabamento bacana, de maneira superficial mesmo, eu não estou fazendo nada, eu não estou corrigindo nada, defeito, nada disso. E eu dou uma última umedecida nessa alça e nessa junta, para que elas agora sequem de maneira uniforme dentro do isopor. Então eu vou dar esse acabamento aqui e vou em seguida colocar essa caneca dentro do isopor. E a nossa caneca está finalizada. Trusting your instincts, realize that knowing looks different to each. When living authentic, do more exploring, deeper than knowing just what is essential for life that is thriving. Go deep, mute out the chatter, feel it, burn off the fire, let go until there's peace to your core. Live a life you adore. Silence the noise, away from the program, removing performance, true self, all that's standing. Live free from worry, live by just being, power in finding your wholeness in now. Go deep, mute out the chatter, feel it, burn off the fire, let go until there's peace to your core. Live a life you adore. Live a life you adore. Eu vou ficando por aqui. Essa foi mais uma super aula de como produzir sua alça, como modelar sua alça e como adicionar sua alça à sua caneca, tornando tudo muito especial para você aí na sua casa poder fazer a sua alça também. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like para eu saber que você gostou. Comente para me contar como foi essa aulona para você. E compartilhe esse vídeo com mais um amigo que vai gostar também de aprender a como produzir uma alça e
como tornar tudo uma coisa muito mágica e incrível, que a cerâmica tem esse poder de transformar uma bola de barro em uma peça extremamente única. Até o próximo vídeo. Tchau!